Olá, alunos! A aula de hoje é sobre plano cartesiano e a localização de pares ordenados no plano. Então, se vocês tivessem esse exercício, localize no plano cartesiano os pontos A, 2 e 3, B, menos 3 e 2 e assim por diante. Então, é para localizar esses pontos aqui no plano cartesiano. Então, primeira coisa, o que vem a ser o plano cartesiano? O plano cartesiano nada mais é um plano composto por uma reta horizontal, que também é chamada de eixo X, o eixo das abscissas. Perpendicular a ela, a gente tem uma reta vertical, que é chamada de eixo Y, ou eixo das ordenadas. Observem que os números eles estão em forma crescente. Então, aqui é o zero, onde as duas retas se interceptam, e aqui vai aumentando, 1, 2, 3 e assim por diante. E para cá os números negativos, menos 1, menos 2, menos 3, vai diminuindo. A mesma coisa no eixo vertical. Aqui os números aumentam, 1, 2, 3, 4, e para cá eles diminuem, menos 1, menos 2, menos 3 e assim por diante. Lembrando que o plano cartesiano, aqui eu fiz um plano que está de 1 em 1 centímetro. Mas eu poderia representar de 10 em 10, 5 em 5, 20 em 20, 100 em 100. A única coisa que eu teria que tomar cuidado para sempre manter a mesma distância. Então, se aqui eu tivesse colocado 100, aqui eu colocaria o 200, aqui o 300, tá? Se vocês vão fazer de acordo com a necessidade do exercício que vocês têm para fazer. Então, uma vez definido o que é o plano cartesiano, nós vamos começar a localizar esses pontos no plano. Para eu localizar esse ponto A, o que eu tenho que cuidar? Sempre o primeiro número é o x e o segundo número é o y. Os pontos no plano cartesiano, eles sempre são da forma x, y. O x vem primeiro. Então, o x é esse eixo horizontal. Então, está aqui o número 2. Então, eu vou andar do número 2 até o número 3. E ali eu vou identificar o meu ponto A. Observem, então, que o meu ponto A de ordenadas 2 e 3. Está identificado o meu ponto A. O segundo ponto, menos 3 e 2. Bom, então agora tem que ir para os negativos. Menos 3 é o x. E vou andar até o número 2. Então, está ali o meu ponto B. Então, ali a gente vai assinalar e vai marcar o nosso ponto B. Menos 3 e 2. O ponto C, ele tem os dois números negativos. O x, menos 7. E eu vou andar até o menos 5 do y. Então, até aqui embaixo. Então, aqui está identificado o meu ponto C. Menos 7, menos 5. O próximo ponto, ponto D, 1, 1 e menos 4. Então, eu vou sair do 1 e vou até o y menos 4. Então, até ali. Nesse ponto de encontro está o meu ponto D. Então, eu localizei 4 pontos, os 4 primeiros pontos. Aqui eu coloquei de propósito esses pontos para identificar uma outra coisa. Este aqui é chamado de primeiro quadrante, onde os dois números são positivos. Então, esse ponto A, de fato, os dois números são positivos, ele está nesse ponto aqui. Quando o primeiro número é negativo e o segundo é positivo, o ponto se localiza no segundo quadrante. Quando eu tenho os dois números negativos, então a resposta vai se localizar, o ponto vai se localizar aqui, no meu terceiro quadrante. E quando o primeiro número é positivo, o x é positivo e o y é negativo, o meu ponto vai se localizar aqui, no quarto quadrante. Mas ainda pode acontecer dos pontos se localizarem exatamente em cima dessas duas retas. Para isso, eu vou localizar esse primeiro ponto aqui, o ponto 0, menos 6. Observem, 0 é o x, menos 6 é o y. Então, 0 é o x. Eu vou andar até o menos 6. Então, até aqui embaixo. E é ali que vai se localizar, então, o ponto E.
Então, quando o x for 0, o meu ponto vai ficar exatamente em cima da reta vertical. Quando o y for 0, que é o que vai acontecer agora no ponto F, o meu ponto vai estar localizado em cima dessa reta. Observem, x é 6, então x é 6. Y é 0, o 0 está aqui, não vou andar nada. Então, vai estar localizado ali o meu ponto F. Certo? Então, localizei esses pontos no plano cartesiano. Espero que tenham entendido. Qualquer dúvida, podem deixar nos comentários. E quem ainda não assinou meu canal, fica aí o convite. Abraços, bons estudos!